Buenas, meus amigos, já estamos de matilisto por aqui, prontos para darmos continuidade aos assuntos, ao tema principal do nosso vídeo passado, foi a questão do sistema radicular da soja, né? Principalmente dos problemas relacionados à má formação, ao mau desenvolvimento do sistema radicular e da falta de sanidade das raízes da soja. Então, nesse que é o nosso 15º vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, o nosso objetivo principal é elencarmos algumas alternativas que minimizem todos os problemas que nós apresentamos no vídeo anterior, né? Então, lembrando, quem não assistiu, vai ficar o linkzinho aqui, dá uma conferida nele, antes da gente seguir em diante, que com certeza vai facilitar bastante a tua compreensão. Feito então esta introdução ao nosso assunto de hoje, essa questão do título do vídeo aí é de fato uma pergunta que a gente quer responder. Então, qual é o tipo de raiz que tu está criando? O que tu busca? Qual a preocupação que tu está tendo com a raiz da tua lavoura de soja, da tua planta de soja, quando estás fazendo o teu planejamento, quando está definindo as áreas, enfim, quando estás semeando soja na várzea, soja em terras baixas. Então, para a gente dar o pontapé inicial da importância de algumas questões que vão garantir o bom desenvolvimento e a sanidade do sistema radicular, a gente separou 3 tópicos. Tem 3 tópicos fundamentais de extrema importância, que é a questão da drenagem, a bendita da drenagem, que a gente já falou mais de uma vez, de novo, relacionada à estrutura da propriedade, lembrando que a soja é uma cultura de terras altas e que para trazer ela para as terras baixas a gente tem que adequar a propriedade para receber essa cultura neste ambiente diferente, mas também não só a macrodrenagem, a microdrenagem também é de extrema importância, e hoje a gente vai falar não só da questão dos valos de rotativa, mas também do uso do roda de ferro, trator com roda de ferro em soja, que é pouquíssimo comum e tem uma importância vital para esta questão que a gente está se referindo da sanidade das raízes. O segundo tópico é a questão também de ordem física, a questão do rompimento da camada compactada, que é muito comum, é característica da maior parte dos nossos solos dessas terras baixas, a área em rotação de soja em rotação com arroz. Então esta camada compactada é de extrema importância que a gente consiga romper ela, para que a soja não tenha uma barreira física impedindo o crescimento dela, como tem na imagem do início do vídeo aí, uma das plantas com a raiz bastante limitado o desenvolvimento, inclusive se bifurcou e dividiu em 2 a raiz pivotante, né? E o terceiro tópico, que na verdade deve ser o primeiro passo de todos, a questão da calagem. Então esse preceito básico da agronomia, essa fundação da nossa casa, e que ainda, por incrível que pareça, é bastante difícil do pessoal se convencer que é de extrema importância que se faça isso. E a gente quer chamar a atenção a essa questão da calagem, que a gente vai começar o assunto por aí, a gente quer chamar a atenção para um detalhe que o calcário é considerado, a gente se refere ao calcário como um corretivo agrícola, para corrigir o pH do solo. E a gente acaba esquecendo que o calcário também é bem mais do que isso. Além disso, ele é também um fertilizante. Então, o suprimento de cálcio e de magnésio no solo é feito via calcário, e muito bem feito, diga-se de passagem. Então, como de costume, fazer uma pausita aqui para tomar mais um gole de mate, organizar o roteiro de como a gente vai apresentar esses tópicos daqui para frente, e a gente já segue partindo deste ponto da questão da calagem e abordando depois na sequência os demais tópicos que a gente falou. Bom, e para a gente dar continuidade na nossa conversa, eu vou fazer o link com o vídeo passado, pegando aquela mesma imagem dos problemas do desenvolvimento do sistema radicular,
para a gente raciocinar a partir daí. Tem tanto problema de ordem física quanto de ordem química. Então vocês notem de novo aí, vamos dar uma olhada, questão então de um sistema radicular bem desenvolvido, sistema radicular com limitação de desenvolvimento por questão física, de compactação, e dois problemas de ordem química, que é toxidez por alumínio e deficiência de cálcio. Estes dois últimos itens estão diretamente interligados, eles são inversamente proporcionais. Isso eu já comentei no vídeo passado, mas agora eu quero que a gente continue olhando uma outra imagem, que é um gráfico que explica a relação que a gente tem do pH do solo com a disponibilidade dos nutrientes macro e micro, e os que são benéficos e os que são tóxicos para a cultura, e neste caso específico para as raízes. Então vamos dar uma conferidinha neste gráfico aí. Vocês notem o quanto o alumínio, que está extremamente disponível quando o pH está abaixo de 5,5, e que é muito comum nas nossas áreas de terras baixas. Já peguei casos de pH 4, 4,1, enfim, entre 4 e 5 tem um monte de áreas com esse nível de pH, e em resumo, abaixo de 5,5 tem muita terra com esse nível de pH, e vocês notem aí a disponibilidade do alumínio quando o pH está abaixo de 5,5. É também verdade e inversamente proporcional quando o pH se aproxima de 5,5 ou que ultrapassa ele. Se a gente conseguir chegar o mais próximo de 6 ou até passar um pouquinho de 6, entre 6 e 6,5, melhor ainda. Mas vocês notem que já a partir de 5,5, pH 5,5 para cima, o nível de alumínio despenca drasticamente. E a disponibilidade dos macronutrientes começa a aumentar consideravelmente também. Então esta relação da calagem, o nível do pH do solo tem a relação direta com o desenvolvimento das raízes e com a disponibilidade dos nutrientes no solo. Então não é tão somente elevar o pH por si só. Tem um monte de fatores interligados, maior desenvolvimento das raízes, a maior disponibilidade de nutrientes, tanto o que a gente vai colocar via adubo, quanto os nutrientes que já estão absorvidos no solo, e a questão da nodulação que a gente citou no vídeo passado, que a bactéria, o Rhizobium, com pH solo ácido, pH baixo, a bactéria não tolera e vai formar pouco nódulo, vai fixar pouco nitrogênio. Então vocês notem tamanha a importância da questão da calagem. Eu vou colocar aqui mais duas imagens, trabalhar com bastante imagem nesse vídeo de hoje, que eu acho que fica mais didático. Da questão da disponibilidade de outra forma, agora uma tabela do quantos % fica disponível de cada nutriente, de acordo com cada nível de pH, e também um trabalho feito na década de 70, que foi uma palestra feita pelo seu Antônio Nemitz, um produtor lá de Manoel Viana, e que tem uma experiência vastíssima, tá, do seu Antônio, pai do Caio Nemitz, produtores de excelência, referência na região deles lá, e atendidos pelo meu colega Rafael Ramos, da Proatec Consultoria. Baita abraço, amigo velho. Em resumo, para voltar à linha de raciocínio, tem um trabalho que o seu Antônio Nemitz nos apresentou numa palestra e que nós ficamos com a lâmina dele, e tem a diferença que tem nas áreas com adubo, sem adubo, com calcário, sem calcário, com adubo e com calcário. Mas o que chama a atenção, a mais atenção de tudo, é que a testemunho que não tem adubo e nem calcário, quando comparado com uma área que foi só calcariada e outra área que foi só adubada, a resposta de uma área que foi feita só a calagem é maior. Porque, lembrando, o calcário também é um fertilizante e ele aumenta a disponibilidade dos outros nutrientes no solo. Então ele tem cálcio e magnésio na composição dele e aumenta a disponibilidade de fósforo,
do próprio nitrogênio, do potássio, enfim, acaba que a disponibilidade dos macronutrientes cresce junto com a elevação do pH. Então, neste caso, se tivesse, por exemplo, que optar, tu está numa uma dificuldade econômica tão grande que ou eu coloco adubo ou eu coloco calcário, dependendo do nível de pH que tiver teu solo, é melhor colocar só o calcário e não adubar. Porque colocando, vamos colocar 200 kg de MAP, vamos pegar um exemplo de uma matéria-prima. Esse fósforo e esse nitrogênio vão ficar absorvidos e muito pouco disponíveis para as plantas. Então, de nada adianta botar 200 kg, que é uma boa dose de adubo, se a disponibilidade dele vai ficar lá embaixo. Então, converte, corrige o pH e não coloca adubo, se for o caso. Tá? Mas, lógico, eu estou chegando num exemplo extremo, mas é para tentar explicitar tamanha a importância da questão da calagem. Se tivesse que optar, num caso desse, um pH de 4, por exemplo, se tivesse que fazer essa opção, eu optaria por colocar calcário e não adubo. Se tivesse que fazer só uma das operações, se a escolha fosse essa, ou eu adubo ou eu calcareio, então bota só calcário, só eleva o pH. Tá? Então essa questão acho que está bem explicitada, está bem mastigada já, a gente chamou bastante atenção e a maior parte do vídeo eu vou gastar com isso, eu vou ser mais breve agora nos outros assuntos, porque eu vou fazer um terceiro vídeo falando ainda dessa questão do sistema radicular, só que daí eu quero fazer um link com o estabelecimento da lavoura, e daí tanto o volume de raízes quanto o stand final da lavoura eu quero relacionar. Então por isso que eu estou frisando bastante esta parte da correção química agora, da calagem, para depois nós entrarmos na parte mais da estrutura física. Mas ainda assim, vou chamar a atenção de uma maneira rápida da questão da drenagem, tá? A partir de agora eu vou colocar algumas imagens que vão ser, na verdade, um chamariz, uma introdução para o vídeo, para o nosso próximo vídeo, para o vídeo que vem. Que eu já vou gravar ele hoje, na sequência, mas eu vou dividir em 2 vídeos para que a gente não se estenda demais. Que eu tenho percebido que vídeos um pouco mais curtos o pessoal tem preferido e fica mais fácil do pessoal conseguir assistir todo. Enfim, então, a partir de agora, a questão da drenagem e do rompimento da camada compactada, nós vamos encerrar o vídeo com algumas imagens e no próximo vídeo a gente detalha o que a gente mostrar nas imagens em questão, tá bem? Então, eu silencio a partir de agora e as imagens falam por mim.